Queridos irmãos e irmãs, uma mensagem muito propícia, principalmente uma reunião de oração, onde nós possamos buscarmos e termos bons discernimentos, o que é bom para mim, o que não é. Então, nesta oportunidade, eu convido a todos, os senhores, as senhoras, você jovem, e aos internautas, depois de ouvir uma mensagem que está contida no nosso livro de doutrina, e que faz com que nós pudéssemos entender e compreender, irmãos, o quanto Deus, com sua infinita sabedoria, Ele tem feito com que as pessoas pudessem ter paz e ser felizes. Mas, irmãos, observem como Deus age em favor dos bons, dos humildes e dos mansos de coração. Porque o Espírito de Deus é vida. Ele purifica, Ele vivifica, Ele salva o pecador, Ele liberta o oprimido. Tudo isso, irmãos, através do Espírito Santo, porque o mesmo é vida, e esta vida faz com que as pessoas tenham paz. Mas, irmãos, como conseguir isto? É no momento quando uma pessoa que às vezes estava em pecado, ela se converte à fé apostólica com sinceridade, e ali ela recebe o batismo do Espírito Santo. E naquele momento, irmãos, ela passa a agregar e ter em seu espírito as verdadeiras qualidades divinas. Observa que nesta mensagem mostra, irmãos, a distinção quando separa o espírito das trevas e o de luz. Por isso que essas pessoas, quando elas se convertem de verdade, porque quem recebeu esta missão de convencer e dar a elas a oportunidade da verdadeira conversão, irmãos, é a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Maldo. E essas pessoas conseguem adquirir estas maravilhas que Deus o concede através desses santos que foram preparados pelo seu Filho, o nosso querido Jesus. Irmãos, mas por que ela se arrepende do pecado? Será por quê? Será que é por causa, às vezes, irmãos, dela mesma, do poder que a Santa Vó Rosa tem, ou da fé dela? Não, é através da perfeita unção do Espírito Santo de Deus, que proporcionou e deu a ela, Santa Vó Rosa, estas qualidades, para que pudesse dar à criatura, para que ela pudesse ser feliz e realmente ser, e ter em seu espírito as verdadeiras qualidades. Irmãos, sozinhos, nenhum de nós conseguiríamos vencer ou superarmos as adversidades da vida. Observa que nesta mensagem mostra realmente
como devemos buscar, e mostra que o Espírito de Deus trabalha para curar, salvar e santificar o homem. Mas o outro lado não, ele sempre procura, irmãos, tirar, desconstruir. E a gente observa o quanto o reino oposto tem trabalhado. Irmãos, agora eu te pergunto, por que o espírito das trevas domina tanto o pecador? Irmãos, sabe por quê? Porque ele não tem condição ou capacidade de criar ou formar um espírito. Porque tudo isto vem lá do alto, através do nosso Deus eterno Criador. É Deus, irmãos, que vivifica, purifica. Foi Ele que criou e formou o espírito. E o que o inimigo faz? O negócio dele é só tomar. É só tomar, escravizar, sufocar. Irmãos, através de quê, irmãos? Igual na mensagem mostra, com maus sentimentos, com diversões, com tantas coisas maléficas que a pessoa adquire. Não porque Deus quer que essa pessoa, ela não tem paz, não. Porque o inimigo, irmãos, Santo Irmão Aldo, certo dia, ele mostrou que ele foi o primeiro ladrão que surgiu nesta terra. Porque ele conseguiu ludibriar o primeiro casal e continua, irmãos, enganando as pessoas. Quantas pessoas que vivem na fornicação, na promiscuidade, na mentira, irmãos, em tantos e tantos vícios, drogas entorpecentes, álcool, irmãos, a bebida alcoólica. E quando o Conselho Deliberativo mostra ou traz a nós uma mensagem desta, é porque ainda entre nós, alguns de nós ainda está passeando e buscando as coisas do pecado para a sua vida. Irmãos, observa e busca realmente a entender o que o inimigo quer com pessoas que usam através do ódio, do rancor, de vingança, de magias, e muitas vezes não quer que o homem continue sendo íntegro e leal àquele que o formou, que é o nosso Deus. Irmãos, observa que nas Sagradas Escrituras, no livro de sabedoria, mostra que Deus não é autor da morte. A perdição dos vivos não lhes dá alegria alguma. Por isso que a Igreja Apostólica nos desperta, nos convida. Ah, pastor, como que o inimigo anda infiltrando ou adentrando a vida das criaturas? Irmãos, é de chorar, é de doer o coração. Quantos casamentos, irmãos, sendo desfacelados, e o inimigo, ele fica inovando. Ah, hoje para a pessoa, irmãos, ter uma boa saúde, o que ele fez? Colocou na vida das criaturas a academia, que foi e é um dos locais, irmãos, que muitas vezes
tem feito casais se separarem por causa da imoralidade, de tantas coisas que surgem. Será que Deus se alegra com isso? Aí a irmã veste de qualquer jeito e vai para lá. Ali o inimigo usa alguém e começa a elogiar. Às vezes é o homem casado, mulher casada. Observa, querido irmão, querida irmã, enquanto as trevas, os que vivem do pecado, dos vícios, dos divertimentos desenfreados, da indecência e do imoral, desde que satisfaçam as próprias concupiscências, que são os desejos desenfreados. Quantos apostólicos beberrões, infelizmente, principalmente nesta época de festas juninas, apostólicos que participam, e está tudo normal, mas a direção de nossa igreja me convida, te convida, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, não sejamos presa fácil ao inimigo. Irmãos, não é brincadeira. Quantas coisas que o inimigo, no momento parece ser bom, maravilhoso, fácil, ilude a criatura humana, em todos os sentidos da vida, e a pessoa ela não vigia, não ora, não busca realmente a sabedoria do alto, e quando pensa que não cai. E o trabalho da igreja é para quê? É para mostrar, é para dar a nós a oportunidade de salvação e de arrependimento. Irmãos e irmãs, ora, Deus criou o homem para a imortalidade, o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do inimigo, aqui está outro nome, mas eu vou falar inimigo, que a morte entrou no mundo, e os que pertencem, está outro nome, ao inimigo, prová-la-ão. Então, irmãos, está provado, Deus é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus da bondade, é o Deus da misericórdia, é o Deus que quer que a felicidade esteja em nosso coração. É o Deus que enviou seu Filho a esta terra, e este Filho formou o Consolador, o último pastor. Para quê, meu irmão, minha irmã? Para que eu continuasse na mesmice? E muitas vezes, irmãos, não entendemos e compreendemos realmente a razão pela qual eu pratico tal ato ou tal coisa. E o convite nesta noite é para que nós possamos edificarmos, buscarmos realmente, irmãos, o verdadeiro amor de Deus, o amor da Santa Vó Rosa. Cuidado, irmãos, não dê ouvidos, não aceita a entrar qualquer coisa na sua casa, não aceita. Nós devemos fazer
ou buscar. Por isso que essa doutrina mostra, esta mensagem mostra, esta doutrina notável e verdadeira, é maravilhosa e confirmada pelo poder do Espírito Santo de Deus, do Pai, dado a ela, Santa Vó Rosa, ao profeta Santo Irmão Aldo, a fim de nos livrar dos homens, dos males e dos laços da morte. É a fim desta natureza divina que a Santa Vó Rosa, ela busca a melhor forma para o verdadeiro filho e filha de Deus. Por isso na carta de São Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 a 5, fala desta forma: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, à igreja, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe o poder. Olha que o apóstolo fala: foge também destes. Foge também destes. Seja em qualquer ponto, irmãos. Porque o melhor amigo, ele não te convida para fazer coisas erradas. Às vezes em uma rede social, às vezes em um prazer na vida, para satisfazer as obras da carne, não. E o pior de tudo, irmãos, que quando falece, às vezes o apostólico, ele pratica tudo isto. Aí na hora do ofício quer cantar não sei quantos hinos. É hino que não acaba mais, pensando que esses hinos vai salvar a pessoa. E às vezes, irmãos, enganamos até mesmo por ouvir, e não sabemos a razão pela qual. E muitas vezes não buscamos a verdadeira sabedoria de Deus. Por isso que mostra esse boletim, muitas vezes, porém, acontece que o espírito das trevas não se conforma e coloca obstáculos. Porque depois que a pessoa morre, irmãos, aí acabou. Depois que foi devolvido à terra, viveu bem, foi uma pessoa maravilhosa, praticou a obra da doutrina, da disciplina à altura, as suas obras irão falar. Não é assim que o hino mostra? Tuas obras falam. As suas obras irão falar. E as pessoas que estarão ali por perto, eles irão também falar. Por isso que o apostólico, quando ele é um verdadeiro apostólico, dá gosto. Por isso que o hino da igreja apostólica fala: esta igreja tem um povo tão bonito, irmãos, tem um povo tão feliz, e que dá gosto de se ver. Mas será que são todos? Então, irmãos, hoje é dia de salvação.
amanhã o que será? Esta mensagem é continuação da mensagem do final de semana. E se nós pegarmos o livro de doutrina de nossa igreja, lá mostra que Deus não está em toda parte ou em todos os lugares. Não. O apostólico, aonde ele está, ele é o apostólico de doutrina e disciplina. Ele atende, irmãos, e ele recebe realmente as bênçãos dela, Santa Vó Rosa, e dele, Santo Irmão Aldo. E é por este motivo que esta igreja apostólica nos convida sempre. No reino de Deus, todos são santos, e nesta igreja os fiéis santificam-se pela graça de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Os homens, mas no mundo os homens são pecadores porque amam o pecado. E qual é o preço? E qual é o preço de tudo isso? Irmãos, o hino Segue-me tem um trecho que fala: nunca sejas como Judas o traidor. Às vezes, eu, pastor, estou traindo o meu ministério. Às vezes eu, corista, eu, músico, eu, regente, estou traindo o meu ministério. Às vezes eu, membro, estou traindo a minha fé. Às vezes eu, diácono, eu, diaconisa, estou deixando a desejar. E às vezes coristas que cantam, que louvam, às vezes pastor que pregam, às vezes a semeadura não está alcançando o que deve ser. Às vezes a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude contradizem tudo o que esta igreja é, santa e poderosa. Por isso, irmãos, guarde no seu coração e procuremos obedecer. Se eu observar ou ver alguém que não está na doutrina e disciplina, ou veste de qualquer jeito, eu tenho que parar de dar view, ou de elogiar esta criatura, às vezes na internet, nas redes sociais. Eu tenho que parar com isso, porque às vezes eu estou compartilhando, às vezes através do pecado da criatura. Busquemos e renovemos sempre a nossa fé, para que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, possa estar comigo, com o Senhor, com a Senhora, com você, irmãos, até o dia em que Deus quiser. Amém. Convido por gentileza os que puderem a ficar em pé. Nesta hora de oração 172. Nesta hora de oração, ó Santa e bendita Rosa, suplicamos tua santa entregamos em tua
nossa oração, como diz o apóstolo São Paulo aos Colossenses desta forma: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, cada um de nós tem a oportunidade de falar com Deus. Oremos. Amém. Com fé e amor. 86. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Amém. Chegamos ao término de nossa reunião. Eu quero agradecer a todos de coração que vieram para participar desta santa reunião. Vocês coristas, pelos hinos que foram cantados, tanto em voz solo e o outro hino tão perfeito, Mocidade Apostólica. Também os meus irmãos membros, diáconos, diaconisas, também da transmissão. São vocês que fazem com que a palavra da Igreja Apostólica abrange as nações. Vocês não imaginam ou calculam quanto é a dimensão do trabalho de vocês. E é através deste trabalho que faz com que a Igreja Apostólica chega aos lares. E que a Santa Avó abençoe muito aos senhores. E que todos sejam felizes e bem-aventurados. Aos internautas, obrigado por conectar conosco e participar desta reunião. Que a Santa Avó
te abençoe. Oremos. Ó soberano e eterno Deus, estamos aqui finalizando este trabalho, onde alimentamos e fortalecemos, e também através de correções que vêm do alto, para que nós possamos despertarmos a nossa fé, para que nós possamos sempre buscar com humildade a obedecermos a doutrina e disciplina, e falar para ele, o inimigo aqui não, mostrar a ele o quanto que cada um é forte, quanto que cada um é resistente ao mal, porque tem o Consolador, a Santa Vó Rosa, tem o Santo Irmão Maldo, nosso profeta, o nosso guardião, para nos guardar e proteger, e livrar-nos de tudo que é mal. E nesta oportunidade, Jesus Cristo, te pedimos que fortaleça os nossos corações, segura firme em nossas mãos, dá-nos a condição realmente de sermos estes legítimos e verdadeiros filhos, porque o Senhor, através do Consolador, nos santifica e nos garante para que um dia nós possamos adentrar o glorioso céu de luz. O Senhor, Santo Irmão Maldo, com anjos poderosos ouviram as petições de cada um dos teus filhos e filhas, que nesta oportunidade eu peço à Senhora Vó Rosa, que destrua tudo o que é mal, como a inveja, o ódio, o rancor, às vezes enfermidades, doenças, às vezes uma depressão. Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora, que neste momento a luz poderosa do amor de Deus possa resplandecer no viver de cada um dos teus filhos e filhas e internautas, onde peço à Senhora Vó Rosa, em favor também da nossa direção, através dos nossos conselheiros, para que eles sejam livres do mal, da inveja, da calúnia, e que a Senhora Vó Rosa continue a inspirar, para que nós tenhamos sempre as mensagens à altura destas, para nos despertar. Coloco a minha mão sobre esta caixa de oração. Quantos nomes foram colocados aqui, eu não sei o que eles almejam, o que desejam. Às vezes estão passando por momentos difíceis ou ruins. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, eu peço à Senhora. Às vezes é uma mãe que tanto sofre com o filho, com a filha, às vezes praticando ou vivendo no mundo de pecado, ou praticando o mal. Que a Senhora Santa Vó Rosa o ajude a ela ou a ele, dê vida, dê paz, dê paciência, humildade, através do Espírito Santo de Deus. Se tiver alguém acamado, enfermo, às vezes com câncer ou outras doenças, Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora que branda os corações deles, se for para realizar um milagre ou curar, mas se for também, Santa Vó Rosa, para que a Senhora possa preparar, moldar os corações e levar para a glória de Deus, o faça, que seja esta vontade do Altíssimo, e não peço somente por estes, mas por toda esta humanidade. Peço à Senhora Vó Rosa que ajude a eles a entender e compreender o que é o reino dos céus, através da sua linda missão. Vou despedir os seus filhos e filhas para os seus lares, que anjos e santos acompanhem, que todos tenham uma boa noite de paz e de descanso. Se o nosso Deus o permitir, amanhã todos terão um dia feliz, repleto de muita paz e felicidade. Querido irmão, querida irmã e internautas, receba neste momento a bênção de Deus, o nosso Pai, as virtudes do Espírito Santo, as bênçãos de Jesus Cristo, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do nosso guia, o nosso protetor, Santo Irmão Maldo, e que essas bênçãos estejam com todos. Amém. Vão em paz, que os anjos o acompanhem.